Não, não sobre sou. Hoje a gente tem um Estrutura programa Rio. para criança, que vai de 5 até 11 anos, e 12 anos é programa para pré-jovens. É um programa de criança, a gente tem a série 1, 2, 3 e 4, né? E dessa série a criança vai evoluindo, né? Seu conhecimento de vários assuntos. Na 1, por exemplo, quando a gente começa, é um trabalho de desenvolver qualidades espirituais, né? Então, e tem elementos, né, que vão ajudar isso, elementos de oração, tem uma parte de histórias, né, e as histórias muito são baseadas na vida de Abdu'l-Bahá, porque para nós, Abdu'l-Bahá foi um exemplo perfeito, né, dos ensinamentos Bahá'ís. Então, tudo que Bahá'u'lláh fala, ele coloca em prática na vida dele. Então, as histórias que a gente conta para a criança, baseado em muitas das histórias na vida de Abdu'l-Bahá, como amor, gentilidade, né, obediência aos pais. Então, tem várias coisas que a criança vai desenvolvendo. Tem esses elementos, tem música na aula, tem brincadeiras cooperativas. Então, tem coisas que vai ajudando a criança a desenvolver, né, a idade, e com certeza, assim, essa criança, sendo bem trabalhada, ela vai ser um jovem, um adolescente, um adulto, bem diferente do que hoje a gente vê as pessoas nem ligando a muita coisa, né? Só em coisas materiais. As coisas materiais são importantes, mas a vida espiritual tem que ser trabalhada, temos que desenvolver. E o programa de pré-jovens também tem muitos, assim, tem uns elementos importantes, tem uns livros textos, né? E muitos livros são baseados em culturas diferentes, cultura africana, cultura chinesa, tem várias culturas aí, russa, né? E vai desenvolvendo aquele pré-jovem a pensar um pouco nas consequências das escolhas. A gente vê o pré-jovem como uma pessoa que tem muita capacidade para ser desenvolvida. A gente não fala aborrecente, a gente não diminui esse pré-jovem, pelo contrário, a gente eleva a capacidade dele, né? E tem serviço à comunidade, eles podem também desenvolver algumas atividades para melhorar o seu ambiente. Então, assim, é um trabalho, e são livros maravilhosos. Cada livro tem um ponto, o primeiro livro é confirmação. Então, esse livro de confirmação, ele vai ensinar, né, a ter esforço para conseguir alguma coisa. Nada cai do céu, né? Então, são histórias de duas meninas que elas querem ser uma professora, outra quer ser enfermeira, mas elas vão lutando para conseguir aquilo, e adquirir uma confirmação de Deus, né, de que aquele caminho que elas estão desejando, elas vão conseguir aquilo que elas querem mesmo para a vida dela. Então, vai mostrando. Tem livro que trabalha matemática também, outro trabalha ciência, outro trabalha mais espiritualidade, né? E assim por diante. É uma coisa assim, muito interessante, que outro dia, conversando com uma amiga, ela falou, então esse processo educativo dentro do Instituto Rio que você se refere é tipo catecismo, né? Eu falei, não tem, assim, não tem nem semelhança, porque o catecismo que ela estava se referindo, o catecismo católico, é um catecismo de catequizar, quer dizer, educar a criança dentro daquela doutrina religiosa. No caso dos livros do Instituto Rio, é uma doutrina para que a criança, para que o pré-jovem e o jovem respeite a todas as religiões, aprenda sobre várias culturas, respeite todas essas culturas, porque cada uma dessas culturas são originárias da própria raiz das comunidades. Isso não é destruído, é só respeitado. Então, assim, é completamente diferente, né? Não tem nada a ver. Não tem proselitismo nesse programa. Isso, né? Não é mesmo. É uma coisa aberta a todas as crianças, qualquer igreja, qualquer raça, cor, nacionalidade. Tem muitas crianças que fazem muita parte, a família da igreja, mas a gente não trabalha em si, só está aberto, nós vamos fazer um trabalho aberto, né, que só vai melhorar a vida dele. Né? O pensamento, a questão mesmo de amar a todos, sem ódios, sem fanatismo, é algo que só vai agregar mesmo, trazer um benefício para aquela família toda. Né? Na época que a gente era jovem, não tinha Instituto Rio, quer dizer, o Instituto Rio estava começando a nascer, aqueles livretinhos em papel jornal. Hoje são livros maravilhosos, eu tenho até aqui, são livros assim, né? Desse tipo, quer dizer, tudo encadernado, de maneira são bonitos e instrutivos. Mas eu lembro que ainda
o Instituto Rio ainda incipiente, começando, porque no Brasil nós éramos, na Bahia, no Nordeste, éramos expert em expansão, né? Em fazer a É, comunidade crescer. E a Colômbia se tornou expert em fazer a consolidação, quer dizer, aqueles amigos que sim, ingressavam na fé eram treinados para a compreensão aumentar cada vez mais, né? sim, Então juntou a fome com a vontade de comer, né? Juntou exatamente. a experiência brasileira de crescimento e a colombiana de consolidação. E aí nasceu, na época do doutor Arbab, lá em Porto Terrada, na Uhum. Colômbia, né, desenvolver esses materiais de estudo da fé. Né? Sim, sim. E hoje, assim, se você entende bem o que é o processo de disputa, é um processo de proclamação também, É, porque você envolve muitas pessoas. Tem muito mais pessoas envolvidas, assim, números envolvidos assim, dentro dessas vizinhanças, nas atividades, que a própria às vezes, generalidade da comunidade, né? Tem muitas crianças, tem muito mais crianças não barrais envolvidas nessas atividades, é, pré-jovens, adolescentes, pessoas sendo capacitadas, do que na generalidade. Então, é muita oportunidade que você tem, tanto de ensino e de consolidação. sem dúvida. Tem que Né? só, eu acho que nós temos que, hoje em dia, ficar só atentos àqueles amigos que participam ativamente dessa construção de comunidade, que agora também Uhum. a gente fala construção de sociedade, né? É a sociedade da fé, isso? No sentido de que muitos, aqui mesmo já aconteceu, a pessoa querer se tornar Bahá'í e não saber como. Aí teve um que perguntou: vem cá, como é que a gente faz para entrar na religião? Eu já estou participando aqui de atividade quase um ano. Aí eu conheço fulano, 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 eu realizo tais e tais atividades junto com fulano, e eu não sei como é que é para. Tem um batismo, muda de nome, tem que pagar alguma coisa? Como é que funciona esse negócio É, de ser Bahá'í? hoje também a gente não tem essa divisão de eu e eles, né? Mas lógico que tem a questão de você aceitar oficialmente, porque tem outras questões de você, vamos falar, na fé Bahá'í, para participar de uma eleição tem que ser Bahá'í oficialmente, né? Participar Contribuir de aos fundos? contribuir aos fundos, a gente não aceita contribuição de pessoas que não sejam Bahá'í. Isso. Então tem essa questão mesmo, assim, né? O sendo oficial. Mas quando a gente está ali no meio, a gente vê todo mundo como Bahá'í, na verdade. Tem que ver o É, espírito Bahá'í. é, Mas a gente esquece mesmo de perguntar, né? Você é Bahá'í? É uma pergunta que a gente, na verdade, é uma coisa tão envolvente que a gente acha que já é. é. E se a gente falar um pouco mais profundamente da questão oficializar, ele, não, mas eu já sou, já. Né? Mas eu acho importante a Mas é gente, importante né, você esclarecer a ele, né? ficar Essa atento a essa questão, das porque leis, barrais. muitas vezes a gente deixa de ter alguém comprometido, porque esses amigos que são, como você falou, a maioria, às vezes, de uma grande atividade numa determinada comunidade, são mais amigos da fé do que barrais, oficialmente barrais, né? É, Com registro e tal. Então, esse amigo que participa ativamente das atividades, os seus vizinhos, os seus amigos de escola, do trabalho, principalmente a vizinhança, acredita que aquele amigo também é Bahá'í, daquela mesma religião, é, daquela turma ali. Só que às vezes vem aquele amigo no bar tomando cachaça. E é, aí fala: eu não sabia que os Bahá'ís podem beber. Aí a gente tem que esclarecer: não, os Bahá'ís não bebem bebida alcoólica. Ah, não, mas o fulano ali, eu vi ele tomando um pinga, bebendo cerveja com álcool. Aí eu falei: não, mas é porque ele não é Bahá'í assim, oficialmente, ele é amigo nosso que participa. Então, essa confusão, a gente tem que é, ficar, acho que, atento também, né, Rosana? tem que ficar atento, mas também assim, nada deve impedir a pessoa de chegar até a fé, né? De se Claro, declarar Bahá'í. Até mesmo essa situação é uma situação assim que a gente fala que todos nós estamos passando por uma batalha espiritual, né? é, Todos nós estamos lutando, não existe Bahá'í perfeito, perfeito só o Abdu Bahá mesmo, perfeito. isso, Então a gente tem leis que realmente a gente tem que, tipo assim, por amor, Bahá'u'lláh fala, né? Siga minhas leis por amor a mim, e não por medo, né? Não temor. existe essa questão de você ser, não, mas você vai aceitar, e você, assim, o amor que você vai sentir
pela fé, e o amor que você vai ter, entendendo que essa lei é para o seu bem, né? É um pai bondoso, que é um pai bondoso, quando o que ele quer para o filho é o bem. Então, se ele proíbe o filho de pegar de tal coisa, é porque aquilo vai fazer mal para ele, né? E a gente tem que ter essa consciência. E aí depois a gente vai moldando a nossa vida de acordo com o ensinamento divino, que a gente vai ver que vai ser muito mais feliz do que antes. Né? Exatamente. A gente achava que aquilo ali era felicidade para a gente, na verdade não é nada. Não, quando eu fiz essa analogia, graças a Deus nunca aconteceu isso que eu imaginei aqui agora. Mas quando eu falei isso, não é preocupado com aquele amigo que estava bebendo, não. Preocupado com a impressão que o outro amigo dele vai ter da fé Bahá'í. Porque essa é a questão de não haver mal entendido, né? Porque vamos supor que esse amigo que estava bebendo é Bahá'í, mas ele não tem ainda consciência. Não, sim, pois é, eu estou dizendo, eu não estava dizendo sobre ele, eu estava dizendo sobre o amigo dele, que nem participa, mas estava observando o comportamento dessa outra pessoa. Mas é isso. Mas então, Rosana, você estava falando sobre realmente a beleza, né, do Instituto Ruhi, e realmente é um processo educativo extraordinário, né? Extraordinário mesmo, porque tem vários estudos que a gente faz, por exemplo, a pessoa que atinge o pré-jovem, que agora vai estar com 15 anos, ele já começa a entrar no processo de capacitação, né, que ele vai aprender a dar aula para criança, ele vai aprender a trabalhar com os pré-jovens, então tem um ensino, é um programa assim, maravilhoso mesmo. Depois dali tem outros estudos, vai até 2014, mas isso aí vai se ampliando, né? Trabalhar com comunidade. Então, é algo assim que você vai se sentir útil na sua vida verdadeiramente. Às vezes você sente um vazio, gostaria de fazer alguma coisa pelo bem, eu quero a melhora do mundo, mas eu tenho que fazer. Né? Não é algo que você fazer a melhora do mundo, vou lá entregar a cesta básica. Se entrega a cesta básica é uma coisa que você vai ajudar as pessoas, mas aquela cesta básica um dia vai acabar e aí, né? Então, é criar capacidade de cidadãos que vai ter possibilidade de realmente ter uma vida digna no futuro, né? Ter suas escolhas bem escolhidas, né? Escolher algo para o seu bem. Ensinar a pescar, né? Ensinar a pescar e vai ter escolhas que vai ser produtiva para si próprio. Né? Não escolha que vai destruir a sua vida, como a gente vê várias vidas destruídas por mal escolhas ruins que fizeram. E hoje o Mas, mundo... assim, eu estava lembrando agora também que na minha juventude aqui, na minha juventude aqui também, a gente, na época da faculdade, aqui em Vitória, a gente tinha o Clube Universitário Bahá'í. Esse clube universitário também era muito ativo. A gente fazia muitas... a gente convidava a pessoa para dar palestras, a gente falava na sala de aula sobre a fé, era assim, entregar livros às autoridades, quando a Casa de Justiça colocava aquele livro para a gente entregar à autoridade, a promessa da paz mundial, por exemplo. Todos os professores da universidade aqui, que é a Universidade Federal, né, todos eles receberam esse livro, Promessa da Paz Mundial. E, assim, final de semana, a gente fazia faixas com frases de Bahá'u'lláh, colocava em cada ICES, assim, né, departamento de matéria, mas era faixa enorme, sabe? A terra só país, seres humanos e cidadãos. Sois todos flores no mesmo jardim. Aquelas frases que colocava na segunda-feira, isso a gente fazia no sábado e domingo. Na segunda-feira, quando as pessoas iam para a aula, estava cheio dessas faixas. Aí tinha uma senhora, que era amiga da dona Guilmar, falava assim, nossa, mas a universidade é cheia de Bahá'í. E era só meia dúzia mesmo. Era cheio de Bahá'í, porque era tanta coisa que a gente tinha exposição no restaurante universitário, a gente colocava livros nas bibliotecas. Então, é um grupo muito ativo mesmo. Era meia dúzia de Bahá'ís, mas Bahá'ís assim... que valia por 10, né? Não tinha tempo ruim para a gente, não. Eu lembro também outra coisa que a gente fez no Dia Internacional da Paz. Esse já foi na década de 80. O Ano Internacional da Paz, né? O Ano Internacional da 85. Paz.
85. A gente fez, nós promovemos aqui uma caminhada pela paz, mas foi uma caminhada, viu? Nós conseguimos patrocínio de empresas, camiseta, bandeirinha, a prefeitura deu o trio elétrico para a gente, né? Mas foi uma coisa maravilhosa, saiu de um bairro, foi até a Praia da Costa, com palanque e tudo, olha só, a ousadia nossa. E a gente, eu lembro que no palanque quem ia cantar era a Cida Zainab, né? Era a nossa convidada. Mas, assim, a gente tinha essas coisas, isso é ruim para a gente. Esse período de 1985 foi o ano que ele foi lá, a Casa de Justiça lançou essa mensagem. Nós não combinamos nada, né, Rosana, sobre esses assuntos, mas aqui em cima da minha mesa tem tudo isso que a gente está falando. Olha. Esse tá, eram, tinham várias capas, né, dessa promessa da mensagem da paz. Isso. Então, demais. Então, eu lembro que no Brasil todo, em várias partes, foi inaugurado o Monumento da Paz. No Rio. Isso, eu estava lá. Então, essa caminhada que você falou, teve uma caminhada também no Rio. Na época eu lecionava, eu morava em Juiz de Fora, eu lecionava, então a matéria que eu lecionava era em substituição a uma professora que a matéria dela terminou no terceiro bimestre. E eu procurei a direção da escola e falei, olha, a matéria acabou. Aí o diretor falou, mas Pado, professor, o senhor tinha que dar uma enroladinha para a matéria ir até o quarto bimestre. Falei, não, mas não tem como enrolar. E terminou. Agora, eu tenho uma sugestão. Aí falei, isso era 1986, e a promessa da paz foi em 85, acho que novembro, outubro de 85. Então, eu falei, olha, tem esse livreto que é uma mensagem, e falei. Ele já sabia que eu era Bahá'í. Eu até contei isso outro dia aqui no outro episódio. Mostrei para ele a mensagem, aí dei para ele de presente, ele leu, que na verdade foi encadernado, assim, teve várias encadernações, várias versões, né? Mas é uma coisa rápida de ler, mas muito profunda, né? Ele leu, gostou demais, falei, olha, a minha proposta é esse quarto bimestre nós estudarmos sobre essa mensagem da paz. Nós estamos celebrando esse ano o Ano Internacional da Paz, que era 85, 86. Ele falou, olha, maravilha, mas quanto custa cada... Porque eu tinha 3 turmas de 40 alunos, mais ou menos. Falou, mas quanto vai custar isso, esse livreto? Falei, não, o livreto eu consigo para todo mundo de graça. De graça? Falei, de graça. Aí vai, então tudo bem, professor. Essa mensagem é muito interessante e tal. E nós demos o quarto bimestre, foi estudo da mensagem da promessa da paz mundial. E teve aluno que quase que reprovava. Porque nós levamos a sério o estudo, né? Então, assim, teve muita atividade. Então, eu fico imaginando, Rosana, a quantidade de sementes que já foram semeadas por esse mundo afora. Exatamente. Quando essas sementes... Autoridades, a gente entregava autoridades, vereadores, deputados, né? Eu trabalhava no governo do estado, e aí eu tinha uma amiga que ela falava assim, eu não quero saber de religião, mas aí eu sempre levava um livro assim para ler nas horas vagas. Aí, de vez em quando, ela ia lá e folheava, né? Folheava. Aí teve um dia que ela se interessou por alguma coisa, ficou lá, e aí começou a me fazer perguntas sobre a fé. Aí começou a perguntar, eu responder, e ela foi se interessando, e ela, antes ela falava assim, eu não gosto de religião. Ela sabia que eu era Bahá'í, mas assim, não sabia nem o que era a fé Bahá'í, mas colocava essa questão, assim, era um impedimento dela. E aí, nessa época, aí eu comecei a falar da fé, aí até a Dona Tua morava ali perto, né? Eu levei ela na casa da Dona Tua para conhecer melhor, e eu sei que ela se apaixonou pela fé, se declarou Bahá'í. Mas ela tinha ainda aquela questão de bebê, né? Ela aceitou de coração, mas não queria se oficializar. E ela até falou assim, eu queria ler o livro de Bahá'u'lláh, o livro sagrado dele. Aí comprou o Kitabiak, mas aí ela tinha coisa de sair com amigos, beber, e falou assim, ninguém vai te fazer pressão, você vai ser da sua consciência, pelo seu amor pela fé. Mas aí ela declarou Bahá'í só de coração, não oficialmente. E aí ela era uma pessoa assim, também muito conhecida, assim, sabe, no meio político.
Aham. E aí ela saía comigo para entregar o promessa da paz para os deputados, e a Assembleia Legislativa era em frente ao Palácio do Governo. Eu trabalhava no Palácio do Governo, e a Assembleia era bem em frente. Então, nas horas vagas, ela ia, não, vamos lá, porque eu já liguei para o plano de tal para ele te receber, eu vou lá junto com você. E ela fez esse trabalho no domingo, quase todos os deputados, e nós conseguimos entregar Então, esse livro. Era uma coisa assim. saúde, né? Então, isso que eu É, estava dizendo. Eu acho que são tantas as sementes a ser sim, espalhada pelo é, mundo que eu acho que com quando certeza. brotar, vai ser É, entrada em tropas. exatamente. Aliás, a gente pode falar que a entrada em Trópolis já existe com esse programa do Instituto, processo do Instituto, que é muita gente que se envolve ali, né? Sim, Agora, só a questão da conversão em massa, é. né? Que as pessoas realmente aceitar É, oficialmente, é. né? Então, nós já É, o estamos naquele conceito, o tempo já. conceito de ensino em massa, entrada em É, tropas, são conceitos que a gente vai perceber na medida que vai ampliando cada vez mais exatamente, a sim, colaboração da sociedade à implantação desses com certeza. princípios, né? São princípios maravilhosos. Mas então, aí você estava falando sobre alguma lembrança de essa, por exemplo, essa senhora aí, essa sua É, colega de trabalho, amiga, é uma história interessante, né? Uma pessoa, a gente exatamente. nunca sabe, aquela pessoa É, que se interessa pela fé, que contribuição ela vai poder dar, né, Rosana? exatamente. Você não pode perder a oportunidade de falar da fé, compartilhar essa fé com as pessoas. Não tem como. A gente vê assim, que as pessoas estão ansiosas por algo em que acreditar, né? Exato, E muitas vezes tem coisas que não faz muito sentido, elas procuram e não faz sentido, e até sentido, né? exato. Ultimamente, assim, eu tenho uma vizinha que a gente quase não se falava, nem nada, nem estava, e aí ela abriu um estúdio de beleza. Aí eu fui lá fazer minha unha. E aí a gente começou a conversar um pouco mais e tal, aí ela, assim, meio descontraída, eu não fui lá para ensinar para ela, meio descontraída mesmo, perguntou que ela faz isso, faz aquilo, e eu falei assim, ó, eu agora sou aposentada, mas eu me envolvo muito em atividade com comunidade, atividades com crianças, principalmente eu trabalho com criança lá na perto, e ela começou a se interessar sobre isso, assim, essa atividade é inspirada nos ensinamentos Bahá'í. Aí quando eu falei Bahá'í, ela falou, o que é isso? Eu nunca ouvi falar, o que é isso? E eu comecei a falar, né? E ela ficou muito interessada. E ela falou, existe algum link, alguma página que eu possa dar uma olhada, estudar um pouco melhor? Eu falei, sim, dei o link para ela, deixei ela à vontade. E aí, depois eu voltei lá para refazer minha unha, viajar e tudo. Aí ela falou assim, olha, eu dei uma lida assim, viu? E eu estou assim, muito admirada. Aí ela começou a falar a frase, a terra não só para os seres humanos e cidadãos, ela começou a falar frases de cor assim, que ela leu ali, né? E somos todos flores do mesmo jardim. Gente, isso é coisa maravilhosa. E mais maravilhoso ainda é que a fé Bahá'í fez a religião e ciência, porque geralmente a religião e a ciência não se dão bem. Mas na fé Bahá'í, assim, a religião e a ciência tem que ser, na fé Bahá'í é um princípio de harmonia que tem que haver, né? Que a religião trabalha a espiritualidade, a ciência, o materialismo. Então, se a religião está sem a ciência, ela vira fanatismo. A ciência, né? Sem a religião vira materialismo. Então, as duas têm que estar unidas. Aí ela Exato. falou, não, isso foi maravilhoso. E ela ficou encantada pela fé. E aí ela falou assim, você vai quando lá para essa atividade lá no bairro ali? Eu falei assim, eu vou toda quinta-feira, né? Eu vou fazer um bolo para essas crianças. Ela fez um bolo maravilhoso, eu levei para as crianças, falei, que agradeça a minha amiga que fez esse bolo para vocês. E ela teve a festa de declaração do BAB, ela também, né, levantou para ir, foi comigo, ajudou. Eu levei as crianças também da atividade, umas 5 crianças. E assim, ela está É, empolgada. Ela, cada vez que ela lê, aí ela mostrou assim, ó, ela deu um print ela tirou a foto eu dei palavras ocultas para ela ler. E aí ela falou assim, olha só, eu tirei a foto aqui dessa palavra aqui, entendeu? Mandei para minha amiga, nem sequer sussurra os pecados alheios, enquanto tu próprio fores pecador. Mandei para minha amiga, porque ela gosta muito de ficar falando da vida dos outros. Então, eu mandei para ela, depois, isso tem tudo a ver. E a minha amiga agora está interessada, ela quer saber direito o que é isso. Eu falei assim, depois que eu ler o livro, eu te expresso. Mas agora,
Então, assim, a gente vê como que as pessoas vão se despertando, ver uma Exato, oportunidade que você tem de um bate-papo leve, tranquilo, não fui lá para exato. falar nada assim, né? Sim, coisa E natural, né? natural, descontraída, e ela agora está assim. Você falando, você contando essa passagem aí com sua amiga, maravilhoso. Eu fiquei lembrando de uma história, né, que tem. Tinha um cientista e um religioso. Sim, Naturalmente, você deve conhecer essa história. E aí, falando sobre a harmonia que deve haver entre religião e ciência. E o sim, cientista falou assim: não, não tem essa mínima possibilidade. Ciência é uma coisa exata, uma coisa de busca, de pesquisa, de comprovação, de teste e de novo aham, teste. A religião não, a religião é uma coisa que a gente nem vê, coisas etéreas, né? Coisa de Deus e tal. Aí o religioso falou: não, mas há possibilidade de haver harmonia. Por exemplo, como é que a ciência descobre qual é a grandeza de uma gota de água do oceano? Ao cientista, falou: é simples, meu amigo. Pegamos um pouco da água do mar como amostra, levamos para o laboratório, colocamos num tubo de ensaio, decompomos aquela água ali para ver os ah, sais que aquela água tem, quais são os elementos, quais são as sim, suas reações químicas, e a gente constata. Então, assim, o religioso falou: interessante. E como é que a ciência faz para descobrir também a grandeza de uma lágrima humana? Meu amigo, a mesma coisa. Em vez de ser água do mar, uma lágrima humana. A gente colhe a lágrima humana, levamos para o laboratório, tubo de ensaio, ah, decompomos, e aí a gente descobre quais são os ingredientes, os componentes daquela lágrima humana. Aí o religioso perguntou: e vocês, depois, a ciência fazer toda essa análise, a ciência consegue determinar se aquela lágrima era de alegria ou de tristeza? aí que Aí tá. o cientista falou: não, aí também não, né? Aí o Sim, religioso falou: aí entra a religião para explicar. Então é possível realmente cada um colaborar um com o outro, né? Para que exato. realmente haja essa harmonia, né? Sim. Eu Então, acho que tudo essa tem que haver harmonia, né? Não tem como. Se não tiver equilíbrio, igualdade entre homem e equilíbrio. mulher, né? Tem que ter harmonia ali. Esse equilíbrio é E, muito importante. Mas é, essa amiga sua aí, que já está fazendo grandes serviços assim, uma hora você tem que perguntar para ela: você não quer ser barraca? não. Ela está encantada, eu estou dando só corda. Quando ela, nessa festa da declaração, mostrou seus lugares sagrados, a gente fez um vídeo, eu falei, nossa, estou encantado por aquele lugar. Aí eu falei assim: qualquer dia a gente vai lá, viu? Já, mas vamos lá, já fui, mas vamos lá. Ela disse: é bom. Então, mas, sabe que ela começou a tocar a alma dela, porque a fé toca a alma, né? Toca a Exatamente. alma da gente. E aí a É, gente vai cada vez mais se aprofundando. Porque é uma busca que a gente até hoje, que nós somos barrais, de falar barrais daquela época, mas é uma busca que é eterna, né? constante, constante. Constante. A fé tem um oceano de livros, de escrituras, né, para a gente fundar. A gente Hoje nunca vai mesmo, chegar. né? Não, hoje mesmo eu conversando com uma amiga que também é assim, muito interessada na fé, ela mora em São Paulo, é uma advogada. Nós fomos colegas num curso que a gente fez no CVV, naquele Centro de Valorização da Vida, que a gente faz terapia e nessa época a gente estava cuidando de pessoas que queriam tirar a própria vida, né? Fizemos amizade ali 4 ou 5 anos atrás, até hoje a gente continua amigo. Aí, recentemente, agora, teve a convenção nacional aqui no Soltanier, e eu convidei ela e o marido para vir Ah, assistir a convenção. Falei: você é advogada e o marido é dentista? Falei: você é advogada? Eu acho que você vai achar muito interessante uma eleição de uma instituição a nível nacional que não tem aham, propaganda, não tem chapa e não tem candidato. Quer dizer, todo mundo é candidato. Ela falou: sim. nossa, realmente deve ser um incrível. E veio. E veio e participou aqui do dia da eleição da Assembleia Ah, Nacional, ficou encantado. Então essa amiga, ela é, como advogada, né, muito buscadora e tal. Então, ela quer saber sobre vida após a morte, como é que é esse negócio, e sem reencarnação. A gente morre, depois volta, como é que funciona? Então, ela faz 1000 perguntas, e eu só alimentando. Olha, ela já tem mais ou menos uns 15 livros barrais que ela compra. opa, Quando eu falo assim: tá, olha, se você pegar
o livro Resposta a Algumas Perguntas, Abdu'l-Bahá fala ali sobre reencarnação. Ah, é? Aí entrou na livraria Bahá e comprou o livro. E ela está participando de um curso com o Said Maane, lá em São Paulo, Aham. de estudo de palavras ocultas. Então, Ó, que hoje eu falei legal. com ela, assim, virtualmente, uma vez por semana, a gente tem um encontro, né? Uma Sim. reunião. Às vezes é com Verônica e eu, às vezes é só eu. Aí, hoje, eu conversando com ela, eu falei: olha, Karina, você tem que parar. Quando você tiver uma dúvida e você sanar essa dúvida, esquece, passa para outra. Porque ela falou Aham. assim uma vez que ela pesquisa uma coisa puxa a outra puxa a outra. A gente não para de pesquisar. Eu falei: não para até Não morrer. E a para, é gente, infinito. É, então, quase a gente vai infinito, morrer né? sem saber nem 10% do que a gente É, deveria exatamente. saber, né? Então, Aham. é isso mesmo, é uma É, busca constante. Mas, Rosana, nesse caminhar todo, desses anos todos que nós tivemos o privilégio, que não é por sim. merecimento, né? É por misericórdia de Deus que, Misericórdia de Deus que a mesmo. fé Bahá'í passou pela nossa vida, né? E Passou e olha a gente que. pegou, né? A gente Hã? passou e a gente pegou. Porque passa a vida de tanta gente que deixa passar, né? Olha, eu quase que Ó, deixei, porque ah, a fé Bahá'í passou pela minha vida 3 vezes. Na, oxa, na terceira vez eu falei: olha, esse negócio está ficando sério. Então, se alguém quiser saber como é que foi essa história, no episódio 10 da primeira temporada eu conto essa história lá. aham, Então é só o pessoal, por favor, entre no YouTube, sim, procura lá Uma Graça de Podcast, se inscreva no canal. Nossa é meta são mesmo. 1.000 inscritos. E nós não chegamos, nós já estamos quase nos 600, mas ainda Ah, falta vai chegar lá, 40% da vai meta. chegar lá agora. Então, precisamos, porque aí, quando chegar a 1.000, o YouTube começa a reconhecer que esse programa é um programa de muita importância e que tem muita Sim, gente inscrita no canal. E aí é, começa a divulgar, começa a fazer divulgação. aham, E aí pronto, sim, Rosana e todos esses mais de 80 amigos que participaram até hoje desse programa vão colocar as suas uhum, histórias e contar sim, isso tudo que você passou, esse sufoco que você passou lá com Dona Guiomar e Ludiá e os amigos todos lá. Ninguém, todos nós agora falamos: nossa, que coisa interessante, que legal, mas ninguém sofreu, ninguém viu morcego é, no banheiro, ninguém é, viu teia de aranha no quarto. Nós estamos aqui sentados tranquilo, né? Então, sim, por isso que eu peço que a gente se inscreva no canal e divulgue para que isso sim, possa importante, sim. ser aparecido. Mas nesse caminhar todo que você já vivenciou, tem algum momento assim que você falou: Nossa Senhora da Aparecida do Norte, eu acho que esse tranco eu não vou aguentar. Passou por algumas dificuldades, porque esse caminho que a gente trilha não é só rosas, né, Rosana? Tem Não, não é. espinhos também, né? Mas, como Tem você muitas falou, são provações. crises e vitórias, né? Vitória. Você lembra de algum episódio assim que foi difícil, mas que graças a Deus você superou e seguiu em frente? A gente, a vida comunitária, né, na verdade, é uma aprovação, porque Barrola trouxe a questão da vida comunitária para a gente realmente aprender a conviver com as pessoas que pensam diferente, né, que têm maneiras diferentes de viver. Então, assim, eu não vou falar assim, teve algo específico, mas sempre teve coisas que você, às vezes, assim, não tem como aguentar essas coisas, né? Porque nós todos estamos dentro de um processo. Então, É, a gente não tem que ficar buscando perfeição de um, perfeição de outro. Mas a gente tem que também buscar melhorar cada vez mais para poder conviver melhor com as pessoas. Então, uma vida comunitária é uma vida realmente, eu falo assim, é de cimento mesmo. É onde a gente tem que deixar, sabe, o nosso ego de lado, né? Controlar o nosso ego, porque o ego existe, como diz Dona Tuba, eu lembro que o ego como ela fala assim, é a ponta de uma formiga, é o olho de uma formiga, numa pedra uma, preta. uma pedra preta, quer dizer, a gente acha que não existe, mas ela existe. E a gente tem que saber controlar esse ego, né? É, E aí, quando a gente está convivendo com as pessoas, a gente muitas situações que a gente passa, e a é. gente tem mas assim, são provações que, se a gente olhar para essa questão de melhorar a vida, de melhorar
a nossa maneira de enxergar também o outro, a gente supera. Agora, se não, só essa aprovação só vai aumentando e a gente só vai, na verdade, se destruindo e a primeira coisa que a pessoa pensa é se afastar. Então, eu já passei várias provações, assim, que já foi questão de eu me afastar, mas eu sou uma pessoa teimosa, porque eu sou daquela que, se eu tenho provação, é Persistente. aí que eu vou, persistente, é aí que eu vou. É aí que eu estou, é aí que eu fico, entendeu? É aí que eu fico. Então, É, assim, teve muitas questões na minha vida, mas assim, eu nunca tive essa coisa de me recuar. muito Muito pelo bem, contrário. muito Eu bem, fiquei ali no tumulto ali. muito E aí bem. eu consegui passar. É, você me lembrou por exemplo, uma coisa que, dentro desse exemplo da Dona dá um exemplo famoso, né? É uma formiga preta, morta, caída em cima de uma pedra preta e com o olho fechado, mas está lá, né? Tá lá. Está lá. Ele Mas mesmo. é uma coisa que eu acho que é um treino, sabe, Rosana? Você sabe Sim, disso melhor do que eu. É a gente não julgar. Eu acho que é, a questão toda nasce do julgamento, sabe? sim. Eu tive a oportunidade. Você foi naquela inauguração dos patamares? Você estava naquela turma, não, né? Não, Não. Nós não. fomos para a inauguração dos patamares do Santuário do Bago. Foram Sim, 19 pessoas aqui do Brasil representando sim. a comunidade. E aí teve um momento que eu estava dentro do sepulcro. Aliás, isso foi quando fui fazer peregrinação. Estava no sepulcro do Bab e tinha muita gente, entra e sai. Eu ali sentado, fazendo oração. E eu imaginei assim, falei, o que, que aconteceria se eu tivesse aqui sozinho? Porque era muita gente entrando, muita gente saindo Aham, e sim. tal. Olha, depois que eu pensei isso, começou a sair mais gente do que entrar. Sair mais gente do que entrar. Eu comecei a perceber que estava esvaziando, esvaziando. De repente eu estava sozinho, igual eu pensei, o que, que aconteceria se eu tivesse sozinho? Aí eu fiz Aham, uma oração e pedi ao Bab o que, que eu deveria aprender para servir para a minha vida inteira. O que me veio na cabeça como se fosse um fruto de sim. meditação, uma palavra, quer dizer, duas, né? Não ter expectativa. Não tenha expectativa. Aí eu tirei um livreto que estava no bolso, peguei a caneta e escrevi a palavra expectativa. Então, até hoje eu não aprendi ainda o conselho do Babo, mas eu tenho tentado. Isso já tem uns 30 anos, mas eu tenho tentado. Sim, Expectativa, Rosana, eu acho que uma das maiores provações nossa no convívio com a comunidade, como você falou, é a gente criar expectativa, esperar que o outro seja assim, esperar que a outra é, faça isso, esperar. Essa esperança, essa expectativa, eu acho que gera em nós uma certa ansiedade e, ao mesmo tempo, decepção. Então, eu acho que exatamente. duas coisas que, se a gente conseguir, eu tenho muita esperança de ir para outro mundo com isso bem resolvido. É não Aham, julgar a atitude de ninguém e não ter expectativa do comportamento de outras exatamente. pessoas. Porque se a gente conseguir fazer o que Abdu'l-Bahá nos aconselha, que se a pessoa tem 10 características e 9 é defeito e só uma é qualidade, que a gente observe só aquela qualidade. E o É, contrário é sim, verdadeiro. Se a pessoa tem 10 características e 9 são qualidades, esquece o defeito. exato. Se a gente conseguir fazer isso, eu acho que a gente vai viver mais feliz, né? Ah, com certeza, com certeza. Tem muitas coisas realmente que a gente se apega e só sofre, né? Só sofre com isso, né? Só Tenho sofre. servido desde 2001 que eu sirvo como membro do Povo Auxiliar. É, Então, fala a um gente pouquinho sobre isso. Essa é uma instituição, né, Rosana? uma instituição que dentro da fé tem dois pilares, né? Um administrativo e outro de guardiania, né? O administrativo vem a Casa Universal de Expressão do Lado, que é o Centro Mundial da Fé Bahá'í, né? A autoridade máxima da Fé Bahá'í. Casa Saudita formado de 9 membros. Na Fé Bahá'í não tem uma pessoa que é o líder, né? Mas 9 pessoas São as instituições, participa né? disso, uma instituição que é eleita a cada 5 anos. E cada país existe as Assembleias Nacionais, que formado de 9 membros a cada ano. E, a nível local, tem as Assembleias Espirituais Locais. Cada cidade, onde tem 9 barrais, são maiores de 21 anos, se elege uma Assembleia Espiritual Local. E, da parte da guardiania, né,
na época do Babi, na época de Bahá'u'lláh, do Bahá'í, do Guardião, era eleito as mãos da causa. Eram pessoas muito especiais que saíam no mundo inteiro, né, para cuidar da produção da fé e divulgar a fé também. Sim. Né? E só até o Guardião que poderia nomear. Né? E com o falecimento do Guardião, que foi o neto mais velho do Bahá, e depois veio a instituição da Casa Nacional da Justiça. A Casa Nacional da Justiça nomeou os conselheiros, né, que seria fazer um papel, se fosse dos mãos da causa, mas aí agora a nível mais de países, né, de países, de mente e tal. E os conselheiros nomeiam os membros do corpo auxiliar, que ajuda em regiões menores, aqui, por exemplo, estados. Aqui eu sou membro do corpo auxiliar para a questão do Estado do Espírito Santo. Então, eu cuido dessa região aqui. E o nosso trabalho é de estar motivando. A gente trabalha com indivíduo, comunidade e instituição. É um trabalho bem amplo. Né? Mas aí eu lembro que a gente teve reunião com a conselheira, ela fala, a gente nunca fica chamando as pessoas para fazer isso, fazer aquilo. Mas a gente motiva as pessoas. Motiva para que eles se envolvam no trabalho conscientemente, né, por amor. Então, você ficar chamando... Não, a vida comunitária é isso. Às vezes você quer que a pessoa esteja envolvida, mas não está, mas também não está, porque não está consciente também das coisas. Isso. Né? Se ela tivesse consciente, ela estaria espontaneamente ali, não precisava ninguém chamar. Então, é isso mesmo, a gente tem que ter esse jogo de cintura, essa amorosidade, as pessoas têm que desejar, né, servir. Né? Então, o trabalho mais importante dentro da fé é servir. Justamente o nome do título, né, que o filho de Bahá'u'lláh quis para ele, é servo de Deus, é servir. Então, a gente está nesse mundo para servir um ao outro, né, para nos ajudar mutuamente, para a nossa vida ser mais produtiva. Sim. A nossa vida é mais produtiva quando a gente está nesse caminho de serviço. E tem mais uma instituição aí, né? E tem os ajudantes, aí, os membros do corpo auxiliar, também nomeio, porque a área dela também acaba sendo uma área grande, que ela não tem cabimento de condições de estar em todos os lugares. Então, ela nomeia os ajudantes, que são pessoas que podem fazer parte tanto da administração como da guardiania. Membro do corpo auxiliar não pode fazer parte da administração, né? Não pode ser membro de assembleia, não pode ser membro de Assembleia Nacional, porque ela tem um trabalho exclusivo, né? Mas os ajudantes não, os ajudantes já pode estar... Essa é a única instituição na fé que pode fazer parte das duas colunas. Das duas colunas. Isso. Então, assim, isso é maravilhoso. Ela tem toda a estrutura, né, de porque a gente está construindo uma nova civilização. Quer dizer, tudo que a gente fala aqui não existe em lugar nenhum. Aqui é exclusivo. E é para, no mínimo, 1000 anos, depois 500 mil anos. Ciclo Bahá'í tem 500 mil anos. Puxa vida. Rosana, você sabe que a gente pode ficar aqui semanas conversando, que as histórias não vão acabar, né? Eu já segurei aqui umas 15, entendeu? Mas... como no começo da nossa conversa, não quer dizer que está no final, não, mas quando quando a gente for encerrar nossa conversa, porque, graças a Deus, não tem fim, nós não apresentamos você no começo desse bate-papo. Nós também não vamos despedir de você. Então, as despedidas, as palavras finais, os conselhos que você gostaria de dar para aqueles que desejam sair de pioneiro, sair como instrutores, dedicando as suas férias ou o seu tempo livre para fazer ensino, divulgar os ensinamentos de Bahá'u'lláh por aí afora, que conselho você daria? Mas antes disso, nós gostaríamos de registrar aqui, mais uma vez, o nosso agradecimento, profundo agradecimento por esse papo delicioso que a gente teve aqui hoje e que eu só peço paciência, porque, como todos sabem, nossos programas não são ao vivo, são gravados. Mas eles vão ao vivo numa determinada data e época. E quando for, a gente vai divulgar. Mas os convidados têm que ter paciência, porque a gente não tem a data ainda. Tem a data prevista para começar. Mas não estou criando expectativa. Não tem expectativa de quando será, mas quando for, você vai saber, com certeza. Mas muito obrigado mesmo, viu, pelo seu aceite. E fica à vontade para dar os conselhos que você gostaria que está no seu coração para aqueles que estão nos vendo e ouvindo.
a questão do pioneirismo. Hoje, o pioneirismo você pode estar no seu lugar mesmo, não precisa, sabe, você tem que ter a vida de pioneiros aonde você mora mesmo. Sentir que você é o único Bahá'í ao seu redor, existe uma cidade, um bairro, onde muita gente não sabe de nada sobre a fé, né? Então, a gente pode levar a fé para essas pessoas. Não precisa você ficar pensando, ah, meu Deus, vou ter que sair daqui, vou ter que mudar minha vida toda. Não, sabe, a oportunidade existe em todos os campos, né? A gente está no trabalho, tem vários amigos ali, às vezes que nunca ouviram falar, ou a gente falou de qualquer jeito também, sem dar muito, pessoal. Tipo assim, eu vou falar um pouco aqui, vou dar um folheto, você lê, e pronto, acabou, falei. Né? Mas não é assim, a gente tem que, quando fala dessa fé maravilhosa, que é uma joia, a gente tem que falar e demonstrar também assim, o quanto que essa fé trouxe transformação na nossa vida, quanto ampliou o nosso conhecimento. Então, assim, não é conselho, mas assim, as pessoas precisam pesquisar, abrir a sua mente, pesquisar, e o Bahá'í tem que ter firmeza, né, ao levar essa mensagem. Não é apenas falei e acabou. Não, acompanhar essa alma que está buscando, levar ela a esse oceano maravilhoso que o Bahá'u'lláh trouxe, que ele fala, devemos aprofundar nesse oceano, né, para conhecer melhor. E ter amor a todos, acho que ter constância do que a gente faz. Né? Porque muitas vezes a gente começa uma coisa, tem tantas provações no meio do caminho, que a gente desiste. Mas se a gente não tiver constância naquilo que a gente faz, e acreditar naquilo que a gente faz, a gente também não vai lugar nenhum. Primeira pedra, a gente já tropeçou, caiu, não quer levantar. Não. Já desiste, né? Já desiste, não é isso. Depois da pedra, quando a gente tropeça, a gente vai para frente, né? A gente não tropeça para trás. Então é isso, acho que é isso, Claudinho. Tá certo, Rosana Goulart, querida amiga de longas datas. Não podemos falar qual data, não, porque senão... melhor não, mas acho que é um privilégio a gente ter vivido tantas épocas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Estar nessa época também vivendo, né, o que viver nessa época. Nós vivemos muitas épocas que outro dia uma amiga falando que, olha, eu cheguei a ver televisão com o bombril na antena da televisão. Eu já cheguei a ver televisão com o controle remoto. Hoje a televisão funciona com bater palma, a televisão funciona com a minha voz. Quando era a televisão colorida, que a gente botava papel telefone colorido, ela ficava colorida. Meu Deus do céu, meu pai chegou em casa uma noite com uma tela azul, laranja, amarela para colocar na frente da televisão para a televisão ficar colorida. Meu Deus do céu. Então, nós tivemos esses privilégios, né, Rosana? Exatamente. É privilégio. Não é para qualquer um, não. Muito obrigado, viu? Um beijo bem grande para você, para a comunidade aí do Espírito Santo, de Vitória do Espírito Santo, para a sua família. E muito obrigado. E vamos ficar atentos quando é que esse programa, esse episódio maravilhoso. Deus abençoe nesse seu trabalho, né? Que Deus abençoe nesse trabalho, que você tenha bons frutos e chegue lá a 1000 inscritos. Pois é, seria tão bom, né? Eu, às vezes, estou no YouTube fazendo pesquisa de alguma coisa e aparece uma graça de podcast. Nós aí! Legal, muito bem. Legal. Rosana, então, tchau, minha querida. Então, tchau, um beijo bem grande. Muito obrigado. Nada, tchau. Tchau.